A pesquisa ela surgiu da necessidade de dar resposta a algumas ideias que se tem sobre as condições da periferia, né? Então, principalmente sobre as condições de vida, o aspecto urbanístico. Você vê muita fotografia em jornal que mostra aquela coisa tenebrosa. Então, por que aquela feiura estética, né? Então, por que daquela estética? Aí vem a violência. Por que da violência, né? Na periferia, principalmente a violência relacionada com o tráfico de droga. Como é que ele se implantou lá? Quem conhece bem a história sabe que até os anos 80 o tráfico de droga não estava tão presente nas periferias, principalmente nas periferias das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. Tinha um consumo de maconha, né? Que era a droga. Então, o que mudou, né? Por que mudou? E junto com essa violência, você pega os jornais, por exemplo, que trata do mercado de imóveis, aí você tem que diz assim, conforto, segurança e qualidade de vida. Então, existe um lado que vai viver no conforto, segurança e qualidade de vida. Qual que é a relação desses dois lados, né? E foi o que a gente foi estudar. Por que tem conforto, segurança e qualidade de vida, e por que tem o desconforto, a insegurança e a baixa qualidade de vida do outro lado. Como cruzar isso? Então, a gente primeiro fomos observar a situação da periferia, qual era a relação dela com o universo econômico, com o universo social, político. Aqui em Guarapari entra aí em função de proporcionar que você observe um fenômeno num longo período de tempo, né? Por exemplo, se você está em São Paulo, um prédio começa a ser levantado, quando você passa ele já está pronto. Assim, passa um ano, né? Aqui não, você vê as coisas sendo levantadas, até ser concluída dá tempo, você tem um longo período de tempo para ver as mudanças nos espaços e tal. As mudanças no comportamento das pessoas também demoram mais tempo e tal. Então isso proporciona até o estudo, né? A facilidade. E como é que tanto um período longo como um período curto, qual é a relação? O que eles têm em comum? A periferia, o pessoal costumava dizer que as suas condições, a relação com a violência está ainda, costuma dizer, né? Está muito relacionado com as condições de vida daquela população e com a falta da presença do Estado. Então, a pesquisa ela vem mostrar que há presença demais do Estado, né, com custos altos e o resultado é insatisfatório. E as condições daquelas pessoas costuma-se dizer que está relacionado com as suas falta, né, de habilidades e capacidades pessoais para se inserir no mercado de trabalho, numa situação profissional melhor e tal, com uma renda maior. E aí a gente observa o contrário, que aquelas condições em que elas são condições que estão relacionadas com o desenvolvimento econômico, principalmente com a indústria da construção civil, e que esse modo de desenvolvimento é que vai determinar as condições daquelas pessoas e as condições de vida que elas estão morando. Da forma de propriedade com outros fatores, o comércio, a violência, né? Por exemplo, os condomínios, se você observar os condomínios, eles trouxeram uma mudança no modo de vida das famílias de classe média e rica. Antes, eu morei em São Paulo, né? Então, lá em São Paulo também eles tinham que comprar um terreno e construir a casa com os seus recursos próprios. Hoje eles são convidados a comprar um imóvel na planta, ou em construção, ou pronto para morar, e hoje já até completamente imobiliado. Enquanto que o morador da periferia, ele ainda continua comprando um terreno em condições urbanísticas as mais adversas possíveis. Ele tem que desbastar ele próprio, preparar o terreno todo para a construção e construir com recursos próprios. Então ele não consegue mesmo, né? Mas é a forma de propriedade que impõe a ele. Mesmo quando é um espaço de ocupação, né, o pessoal chama de invasão, a terra é fatiada em propriedades particulares. Então cada um fica com um terreninho. Aquela maneira que ele molda a propriedade coloca ele mais numa situação de adversidade. A forma de apropriação que as classes médias têm hoje
é a da fração ideal, ou seja, você não adquire uma coisa sua, você adquire uma parte de um todo, uma fração ideal de um imóvel. E isso acaba tendo, você tem hoje seria uma propriedade coletiva e individual. Só é individual aquilo que é a moradia dele, mas mesmo assim ele ainda tem que estar sobre normas de funcionamento, que não tem lá na periferia. Mesmo que exista o plano diretor e tudo, as prefeituras não fazem com que eles alcancem as periferias. Então as normas não existem. Não existindo as normas, o espaço ele é submetido à administração pública, ele é um espaço de utilidade pública. Então você constrói a sua casa, mas o outro constrói um bar do lado, o outro constrói uma igreja na frente e o outro um ponto de distribuição de droga do lado. Não tem critério, os moradores não têm autonomia. No condomínio, por exemplo, o morador pode decidir o que pode ter e o que não pode ter. Lá na periferia, não. Quem decide o que pode ter e não pode ter não está lá. Ele é de fora, é o administrador público, que nem sempre mora lá. Então você está num espaço que não te dá autonomia. Aí entra o conceito de cidadão. Por isso que, regra geral, a população da periferia diz que ela não tem cidadania. Porque ela está dentro de um espaço que não lhe permite autonomia de decidir o que fazer ali, o que pode ter e o que não pode ter. Tudo é imposto. Entendeu? E aí não é só. A pesquisa ela traz isso que é legal. Não é só na moradia, é na educação. O currículo, a grade curricular vem de cima para baixo, né? Aí o menino não tem autonomia. Por exemplo, ele está com um problema urbanístico lá, mas vamos dizer para ele que ele tem que se formar para ser caixa de supermercado. Ele não pode fazer arquitetura para resolver o problema urbanístico dele. Ele falta médico, mas aí eles não falam para ele fazer medicina porque está faltando médico, entendeu? Quer dizer, tem uma solução paliativa, vai trazer o médico de fora. Então, aquelas condições urbanísticas proporcionam. Então, aí você vai entender por que o tráfico de drogas se implanta lá. Primeiro, ele é expulso do espaço das classes médias. Porque quando elas vão morar no condomínio, ele não tem como ele se operacionalizar lá. Mesmo que os jovens consomam e que haja um pequeno tráfico entre eles, ele não tem a intensidade que ele tem na periferia. Então, por quê? Você tem para adentrar, você tem que se identificar o morador com quem você vai falar, ter normalmente seu carro com a placa anotada, ou sua identidade, né? E então você não tem, o tráfico não tem como se operacionalizar lá. E se ele estiver se operacionalizando, como já houve alguns casos, os próprios moradores têm autonomia para chamar o morador e dizer, olha, as normas aqui são essas, você segue as normas. Por isso que a gente vai ver que sempre o chefe do tráfico é preso no condomínio. E aí tem uma relação com o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição, ele diz no inciso 11 que o lar é inviolável. Aí você vai ver qual é o lar que é inviolável. Né? Por exemplo, nos condomínios a polícia só entra com mandado de prisão, busca, apreensão ou flagrante delito, com autorização judicial. Aí lá na periferia não. Tanto entra o tráfico, porque o livre acesso é garantido pela forma de propriedade, pela gestão pública. Então as vias são de utilidade pública. Então todo mundo entra e sai. Então ele se operacionaliza lá por isso. E aí quando há disputa entre a disputa não é lá. A disputa ela vem de fora. Ela vem de quem controla o tráfico. Né? Então quando a disputa chega lá, aí você tem aquela mortandade toda entre a juventude, quem consome, quem não consome, né? quem vende, né? Porque essa disputa ela já vem de uma estrutura mais ampla. Mas ele se operacionaliza lá. Tanto é que quando você fecha a entrada de um bairro de periferia, ou seja, quando a polícia está presente, os jovens de classe média não vão buscar droga. Né? Então ele precisa desse espaço para se operacionalizar. E a gestão pública contribui porque torna tudo lá de utilidade pública. Então as igrejas, quer dizer, por que as igrejas se multiplicaram nas periferias? Porque lá elas podem construir, o espaço é de posse particular. Elas podem alugar em qualquer um daqueles dois e construir uma igreja. Aí o comércio, né? No Kubitschek, quando eu fiz a pesquisa, tinha 72 estabelecimentos comerciais. E 28 eram botecos. Não vê boteco na região central. Dentro dos condomínios não tem comércio, não tem trânsito desordenado, então a criança pode brincar lá dentro, correr para lá e para cá, o morador tem que andar dentro das normas.
não tem o que é muito importante, a presença da polícia. Né? Eles querem a polícia onde eles circulam, porque tem o roubo de carro, o roubo do comércio e tal. Então eles querem a polícia onde eles circulam. Você vai ver que não tem a polícia dentro do condomínio. Você chega em qualquer condomínio, é uma pessoa educada, às vezes pode até estar armada, mas ela não te mostra a arma. Bom dia, boa tarde, o que o senhor deseja, quer falar com quem, né? Então, não é eles não querem, mas eles querem a polícia onde eles circulam. Na periferia a polícia já entra sem respeitar o artigo 5º, inciso 11, porque mesmo que o lar seja inviolado, mas o espaço é violado. E o espaço está numa relação direta com a moradia. Então você tem uma situação propícia para a violência, além do comércio, de outras todas as atividades que traz um conjunto de pessoas para conviver ali. Dentro dessa estrutura social, tá? Não estou dizendo que aquela convivência de adversidade seja violenta. Talvez numa outra realidade social aquilo seja até bom para o desenvolvimento das pessoas. Mas hoje, dentro dessa realidade social, aquilo é uma contribuição ao desenvolvimento da violência. É isso que a pesquisa demonstrou. Em Guarapari, a indústria da construção, por exemplo, ela sempre teve várias facilidades. E a população da periferia sempre conviveu com a adversidade. Né? E aí você tem a situação da renda. A situação da renda, que aí é importante entender, todas as pesquisas socioeconômicas, elas têm como referencial o salário mínimo e o salário mínimo corrente. Só que há uma lei que regula o salário mínimo, né? E essa lei, ela fixa alguns parâmetros, né, de satisfações de necessidades que o salário mínimo tem que responder. No período da pesquisa, o salário mínimo, por exemplo, ele estava em R$151. Um estudo feito pelo Diese com base na lei do salário mínimo calculava o salário mínimo em R$560,21. Então, aí entra um detalhe que é muito importante, que as pessoas precisam observar. O salário mínimo estava negativo, né? Só que o trabalhador, ele não é educado para pensar negativo, ele é educado sempre para pensar positivo. Ou seja, se ele ganhava, por exemplo, o salário mínimo estava 151, se ele ganhava 300, ele dizia: eu ganho 2 salários mínimos, eu ganho mais que um salário mínimo. Só que se pegar o salário mínimo de lei, o salário mínimo real, ele está ganhando menos, ele não está ganhando mais. Então, aí, quando você vai ver a distribuição da renda na sociedade, você vai perceber isso, que essa parte negativa, se o trabalhador da construção civil, por exemplo, o trabalhador da limpeza pública e tal, eles ganhassem esse salário mínimo de lei, a lei fosse cumprida, como se quer muito, né? Se fala muito em cumprir a lei quando os trabalhadores protestam, quando o sem terra ocupa uma fazenda, né? Todo mundo fala: não, tem que cumprir a lei. Então, por que não se cumpre a lei do salário mínimo? Só que aí, se você cumpre a lei do salário mínimo, você vai ter implicações sociais. A classe média vai descobrir que não ganha tanto quanto pensa. Ele fala: não, eu ganho 10 salários mínimos. Na verdade, ele não está ganhando 10 salários mínimos, porque o salário mínimo está negativo, ele está ganhando 2 ou 3. Né? Então, você criou uma ideologia de acreditar que está vivendo bem e que está ganhando muito bem, né? Para que aquelas outras pessoas que ganham menos sejam referências para você. Então, normalmente usa isso como referência de desigualdade econômica. Mas essas desigualdades, elas não são tão grandes como eles se apresentam. Não é de 10 salários mínimos. Se o salário mínimo está negativo, então você tem que usar uma metodologia de calcular essa parte negativa dele para entender como é que está o salário das pessoas. Por exemplo, se o salário mínimo era R$560,21 de lei, então uma pessoa que ganhava R$1.500, R$1.550, ela não ganhava 10 salários mínimos, ela estava ganhando 3 salários mínimos, né? Só que ela acredita que estava ganhando 10. Então criou-se uma ilusão econômica, principalmente na classe média, que é a classe formadora de opinião. E ela passa essa ideia de que ela ganha mais e tal. E aí olha o outro para trás, né? como sendo um coitadinho e tal. Né? Mas aí o que a gente observou é que há uma situação de exploração
de superexploração econômica da população da periferia. Ah, é carente, mora na periferia. Carente vem da ideia de subalterno e dependente. Então, em função dessa superexploração econômica que ele está, ele fica realmente numa condição de subalterno e dependente. Tudo é de fora, ou seja, a educação está fora, a saúde está fora, os administradores não moram lá, não são presentes com ele. Isso é importante falar, porque o médico de uma clínica particular, ele está num nível social ao que é atendido por ele. O médico, na relação com o morador da periferia, ele pertence a outra classe social, entendeu? Então, o morador da periferia está numa condição de dependente, subalterno mesmo. E se ele não rompe essas amarras, a pesquisa vem no sentido de mostrar que a gente tem que romper essas amarras. A gente não pode ficar nessa condição de subalterno e dependente. Né? Ou seja, não é ele que está porque quer. Há uma estrutura muito mais ampla, que é uma teia muito forte, né, que ele precisa desamarrar. Aí são vários dados aí que você vai... com relação à violência, por exemplo, para entender essa violência no espaço habitacional, no estado do Espírito Santo, entre 1994 e 2002, foram assassinadas 10.997 pessoas no estado. No espaço da moradia, foram 2.200 pessoas. 2.200 e coisa, dava 20%. E a maioria delas na periferia. Então, quando fala assim, aquele bairro é violento, né? Aí você fala, poxa, mas como é que se permitiu toda essa mortandade dentro de um espaço? Né? Se você tem uma lei que diz que o espaço do lar é inviolável, você tem um estatuto que diz que a criança tem que ser protegida no seu espaço, e há uma continuidade. Por exemplo, em Guarapari, a maior parte dos assassinatos acontece no bairro de Santa Mônica, Perocão, Kubitschek, né, nesse período, Coroado, né, e Santa Margarida. Então, como é que se permitiu que essa onda de mortandade toda acontecesse? E você imagina o seguinte, uma criança que vê aquele assassinato, como é que ela vai refletir com aquilo? Quando ela vê a polícia entrando armada, igual a gente vê quando fala do Rio de Janeiro, né? A polícia invadiu, troca de tiro e tal. Qual a formação que essa criança vai ter? Né? Aí você vê nos condomínios, por exemplo, em Guarapari, entre 2008 e 2009, ocorreram 72 assassinatos. Nenhum deles ocorreu em espaço de condomínio. Todos nas periferias. Né? De agosto de 2008 até, se não me engano, foi março, fevereiro de 2009. Não, até o final de 2009. 72 assassinatos. Qual é o espaço dessa mortandade? Aí você vai ver, quando se vai formular as políticas de segurança, se faz as políticas de segurança com o objetivo de proteger o patrimônio. Aí, está tendo muito assalto ao comércio de Guarapari, mas de proteção à vida não vai se ter. Então há um caldo ali que é permitido e que contribui para o desenvolvimento da violência. Mas isso tudo está relacionado com essa estrutura, né? Com o modo de propriedade, o modo de organização do espaço, o modo de administração e de funcionamento. Se os moradores, e aí penso eu, né, das periferias, dos bairros abertos, tomassem para si a gestão do seu espaço e dissessem como é que ele tem que funcionar, muda. Foi divulgado alguns dados estatísticos recentes sobre a mortandade da juventude negra. Então, esse dado denuncia a intensificação desse processo. Né? De cada 10 jovens que são assassinados, 9 são negros. Então, onde é que estão esses jovens? Nas periferias. Né? A maioria absoluta estão na periferia. E aí você vê que não, ao contrário. Quando houve uma mortandade, por exemplo, dirigida à juventude de classe média, no trânsito, todo um arcabouço de proteção foi criado. Madrugada Viva, campanhas institucionais na televisão, artistas e tal, e você vê que contra a mortandade da juventude nas periferias, aí eles relacionam com o tráfico de drogas. Mas aí é uma opinião particular minha. O que está matando não é o tráfico de drogas, é o tráfico de armas. Porque você não tem notícia de gente morrendo de overdose com uma intensidade como tinha
há um tempo. A juventude da classe média foi educada a consumir a droga, né? Beba com moderação, tá? E também fume com moderação. Isso é o que eles querem dizer, né? Não vai chegar a um estado de overdose. Então, ninguém está morrendo de overdose, está morrendo de arma. Então, o que está matando é tráfico de armas, né? Os dados estatísticos também estão aí para provar. Aqui você ouve nas bocas aí que você compra uma arma por R$200, né? Então, era esse que tinha que ser combatido. E esse não está na periferia. Esse está nos portos, nos aeroportos, nas estradas, né? E é o caso das UPPs do Rio. As UPPs não tinham que estar na favela, tinha que estar no aeroporto, tinha que estar no porto, né? Então elas estão no lugar errado. Tanto é que elas vão para lá, lembra que eu falei que não tem a presença da polícia nos espaços de condomínio? Porque eles sabem o perigo que é um homem armado ali. Todo mundo sabe que um homem armado é sempre um perigo para um homem desarmado. Isso é real. Não importa a função da arma, né? Num estado de despreparo, de desmontamento do psíquico da pessoa, faz qualquer besteira, não briga com a mulher, né? Então eles não querem. Mas a polícia vai para lá, para a periferia, inclusive como fator de progresso. Poxa, o comércio aparece na periferia como fator de progresso. A classe média vai para o shopping. O comércio que é fator de progresso está longe do seu local de moradia. O comércio que ela quer no seu local de moradia é o de utilidade. É a farmácia, é aquilo que é extremamente necessário. A padaria, né, ali pertinho, o supermercado, aquilo que é para moradia. Moradia tem que ser o lugar do aconchego. Né? O lugar, eu vou para a igreja está lá. Aqui é o meu lugar do aconchego. Aí é isso que você vai ver. Na periferia piorou. Tinha bairros de Vitória que as igrejas, uma disputava lado a lado, uma da outra. Assim. Aqui você vai ver muito isso. Não é que ela seja um fator que contribui para a violência, mas desestabiliza o espaço. Há uma competição. A igreja, quem era criança na minha época, não que isso fosse bom, não estou dizendo que isso é bom, mas você tinha uma igreja, né, como referência na época, era a igreja católica. No meu bairro era a igreja católica, e era a única. Tinha uma outra igreja, talvez por repressão até, né? Mas todo mundo ia, né? Passava, entrava. Hoje não, você tem uma disputando a outra, uma diz que o Deus da outra é diferente e tal. Então aquela disputa contribui também para dividir o morador. No caso do futebol, né, que era uma atividade agregadora, hoje é uma atividade que divide as pessoas, né? Nos condomínios menos, né? Porque eles até criam espaço para assistir junto o jogo. Os salões de festa viram espaço, mas nas periferias viram, os clubes mesmo das periferias viraram um espaço de rivais, né? E antes era uma coisa agregadora. O comércio, o bar, as pessoas ficavam sentadas nas calçadas, hoje elas não podem, né? Quando você vai ver isso mais nos bairros onde há uma proteção mesmo. A população da periferia, por exemplo, ela nas chuvas ela perde, além da casa, né, ela perde imóveis. Então constantemente ele tem que comprar móveis novos, mas ele não compra, ele vai lá, tem que dar uma limpeza e tal. Um sapato, num dia de chuva, no dia seguinte ele só usa porque ele não tem condições de comprar um novo. Quem mora num bairro de barro e tal, né, com rede de esgoto e tudo. Ele já perdeu aquele sapato, mas ele usa aquele porque não dá para ele comprar um novo. E aí você vê, aquelas condições urbanísticas, ela proporcionam o empobrecimento dele, né, em todos os sentidos. Enquanto que o outro, a situação urbanística proporciona que sobra dinheiro. A malha viária do condomínio América do Sul, que foi o que eu pesquisei, ela tinha 20 anos quando eu fiz a pesquisa. Foi em 2003, ela já tinha 20 anos. Né? Vou te mostrar umas fotos deles. E a malha do Kubitschek já tinha, na época do governo Paulo Borges, já tinha sido trocado 2 vezes, né? Porque você tem todo tipo de transporte, ônibus, caminhão, ali tem uma fábrica de concreto, né? O mix, então ela passa com seus caminhões e tal, então a malha asfáltica, né, se destrói rapidamente.
Então você tem esse caldo, né? Esse caldo que contribui ali para o desenvolvimento da violência, para o empobrecimento, tendo o Estado como o nosso Estado, né? Eu acredito até que um dia possamos ter um Estado em que todos os setores da sociedade possam estar representados. O que eu estou querendo te dizer com isso? Você tem a Prefeitura de Guarapari, né? A Prefeitura de Guarapari, a gestão dela hoje não representa o universo social da cidade. As camadas mais pobres não estão representadas na gestão, né? O prefeito pertence a uma camada social de elite, né? Burguesa, rica, os seus colaboradores também, né? Todos. Então, nós não temos um Estado que representa a sociedade, nós temos um Estado que representa uma parcela da sociedade. Daí as políticas públicas, elas são, regra geral, mais voltadas para essa parcela da sociedade, em todos os sentidos. Então, eu espero que a gente venha a ter um Estado que seja representativo de toda a sociedade na gestão, né? Tem que ter. O pessoal apresenta como alternativa a isso o caminho pelo legislativo. Então, é muito comum você ver muito líder comunitário se tornar candidato a vereador. Eu sou partidário da República dos Conselhos, né? A gente vive numa época do mundo em que o que melhor funciona e o que mais se desenvolve são aquelas atividades e instituições que são gestadas de forma coletiva. Por isso que eu digo, se os moradores da periferia gestam o seu espaço de forma coletiva, como são os condomínios, né? com gestão coletiva, a possibilidade de se desenvolver e de acabar com esses males são muito maiores. Então a gente precisa fazer com que essa forma coletiva se estenda. Por exemplo, estudei na UFES, estudo na UFES, né? Lá tudo é coletivo, é conselho disso, conselho daquilo, conselho, né? Tem conselho em tudo, né? Enquanto que as instituições que representam as camadas trabalhadoras ainda estão com uma estrutura hierárquica, na base do presidencialismo. As instituições que representam as camadas mais ricas, todas elas estão em forma de conselho. As gestões são coletivas. As nossas ainda são individuais. Então a gente precisa fazer com que o Estado expresse essa gestão coletiva. A gente precisa de um Estado que seja realmente coletivo, né? E aí essa forma de república que a gente tem hoje não serve para nós, porque ela tem uma estrutura presidencialista, e de cima a baixo, né? Mesmo que tenhamos hoje a presença do Conselho, vamos dizer assim, há dentro do Estado uma casta muito forte que não permite que esses conselhos funcionem, porque sabe o perigo que é essa gestão coletiva se esparramar. Então, além dos conselhos, você precisaria transformar essas associações de moradores de bairro em conselhos dos moradores de bairro, porque eles seriam mais dinâmicos, teriam uma representatividade muito maior e você quebraria esse vínculo do representante do bairro com essa forma de representação política que a gente tem hoje. Ele iria, de fato, expressar aquelas necessidades ali, né? Você pode ter um conselho com moradores da área leste do bairro, da área oeste da área, então, você pode ter um conselho com um representante de cada rua do bairro, né? E de forma que as pessoas possam substituí-lo na hora que achar que ele não convém, sem um vínculo burocrático, né? Que as associações não funcionam em função do vínculo burocrático dela com o cartório, com o Estado, né? Às vezes só funciona só o presidente, você só conhece o presidente, você não sabe quem é o tesoureiro, quem é o secretário, quem é ninguém. Então, precisa mudar o Estado, na minha concepção. Eu ainda acredito em mudança. Eu sou republicano, defendo a república, mas não essa república presidencialista parlamentarista que a gente tem. Essa não permite que as camadas mais pobres, a não ser que votem, elas só votam, e de vez em quando elegem um representante seu. A gente precisa ter um igual, por exemplo, imagina uma cidade como Guarapari, com 130 mil habitantes hoje, ela poderia ter uma gestão que fosse em forma de conselho, né? Que fosse um representante de cada bairro e de cada distrito. Daria um conselho hoje aí com umas 70 pessoas, acho que talvez nem isso, que seria muito mais representativo do que a Câmara Municipal, com menos burocracia, com menos, né? Operacionalizaria melhor. E você, só para te dar um exemplo, por exemplo, a Secretaria de Obra, né?
Você descentralizando e criando lá condições que os moradores gestassem, você pode ter o representante da manutenção dentro do próprio bairro. Hoje não. Você tem toda uma estrutura que o cara mora lá no Kubitschek, mas ele tem que pedir para a Secretaria de Obra que faz isso, faz aquilo, e a obra nunca chega lá. Né? Às vezes é a manutenção, é uma troca de uma lâmpada. Olha que coisa mais absurda, né? O cara tem que obedecer todo um trâmite burocrático para ir lá trocar. Não, se você já tem lá alguém que faz a manutenção, a lâmpada já vai ser trocada, não vai nem... Mas aí eles... É a situação do dependente, do subalterno. Eu tenho que pedir lá. Né? Você não vê a população da região central reclamar da falta de lâmpada. Você não vê nos condomínios. Né? Então, tem que mudar. Eu acredito que tem que mudar o Estado. Além de estar lá, ou seja, por isso que há um conjunto de situações. Elas estão posicionadas, de um lado, nas estruturas que lhes proporcionam maior renda, por exemplo, na educação. Elas não estão, regra geral, como professora, elas estão na Secretaria da Educação, nos espaços gestores. Quando estão lá na unidade prestadora de serviço, elas estão na gestão também. E moram nos condomínios. Algumas diretoras ainda moram na periferia, conheço. Né? Mas, regra geral, eles não têm um vínculo com as periferias. Né? Mas eles estão dentro da estrutura educacional pública com quem tem maior renda. Eles estão posicionados onde a renda é maior. Por isso que o professor é que faz greve. Você não vê a Secretaria da Educação fazer greve. Né? Aí, se você pegar o universo das greves desde os anos 90 para cá, vai entender, inclusive, por que o aluno da escola pública está na situação que está hoje. Né? Só parou o setor público. O setor privado fluiu. Então, lógico que os alunos da escola particular vai ocupar... Não é que eles sejam melhores, é que eles tiveram todas as condições que proporcionou a eles ter acesso ao conhecimento para passar no vestibular. Eles não tiveram violência no seu espaço da moradia, não tiveram troca de tiro, não viram ninguém sendo assassinado, né? Não viram o cara cair na porta do boteco. Né? A moradia é um espaço do aconchego. Eles não tinham ninguém negando ele indo para a escola, porque esse é um dos problemas da igreja. A criança está indo para a escola e ela está dizendo, olha, aquilo lá é conhecimento dos homens, você tem que conhecer a Bíblia. Não que a Bíblia não seja uma coisa importante, mas ele tem, para resolver os problemas do seu cotidiano, ele tem que ter o domínio da ciência. Então aí ele tem as igrejas negando o saber, entendeu? Científico. Mas ele vai para a escola. Olha só que interessante. Esse aluno, ele atravessa toda essa diversidade, né? A violência, as péssimas condições urbanísticas, as igrejas, os botecos, né? As meninas vão com os rapazinhos fazendo psil, mexendo, o traficante na esquina, e ele chega na escola. A escola não sabe o que fazer com ele. Você entendeu? Quer dizer, o cara é um herói, meu. Mas aí passa ele como carente, coitadinho, aluno de escola pública e tal. Não, o problema é a escola. Não, é desvendar esse véu aí, né? É desvendar essa ideia de que as condições da periferia estão relacionadas com as condições dos indivíduos que lá moram. Não, elas estão relacionadas com as condições da sociedade, impostas pela sociedade que a gente vive. Ela desvenda isso. Né? Ela mostra qual que é a real situação daquela população. Ou seja, não é esse real que se mostra pela mídia, né? Você tem que olhar o que está por trás disso. Né? Na verdade, a pesquisa ela mostra o que está por trás disso. Né? Ela desvenda isso, o que está por trás desse universo. Eu tenho um artigo do Globo, aí, de 2003, por exemplo, que fala do meio ambiente. Aí traz uma foto de um Custódio Lima. Aí tem a foto aqui, assim. De um lado um condomínio, uma moradia organizada. Do outro lado uma favela, né? Colocando a favela como algo que contribui para a degradação do meio ambiente. E o condomínio como sendo um fator integrado ao meio ambiente. Olha só que interessante isso. Isso quer dizer que você pode usufruir do ambiente natural, desde que seja dessa maneira. Dessa maneira aqui você não pode.
Por isso, quando os condomínios, você pega eles desmatam, mas não se questiona isso deles, né? Quando a favela desmata, aí diz, olha lá, está desmatando e tal, né? E vai em cima e coloca como uma coisa ilegal. Quer dizer, o pobre não pode usufruir dos ambientes de beleza natural. Beira de rio, mangue, morro, área florida, né? Arborizada e tal. Mas o outro pode. Então, mas isso está expresso. Isso está dito, olha, você não pode usufruir disso, você degrada esse ambiente. O seu modo de morar, o seu modo de ser, o seu modo de vestir. Então, você tem que ser escondido. E agora você não, você está integrado. Você dessa maneira pode. Então, a pesquisa, ela desmistifica isso, né? Ela vai mostrar que as condições de vida, elas são socialmente determinadas e determinadas por quem está controlando a sociedade. Você tem um ambiente que proporciona você a estar em condições. E você tem um ambiente que não proporciona. Então você constrói um mérito. Por exemplo, a Rocinha, no ano de 2008, ela teve 25 trocas de tiro. Como é que aquele menino ia para a escola? Não vai estudar tranquilo, né? O que venceu é aquele que, passando por toda aquela adversidade, ainda foi para a escola. Todos eles, né? Não tem... Agora, você vencer seria você contribuir para mudar aquela realidade. Aí é muita luta, aí é correr risco. Quando você denuncia aquela realidade, você corre risco. Né? Porque você vai denunciar a estrutura. Mas esse foi se você pegar o Globo, em 98, o Globo trouxe matérias mostrando o tédio da juventude de classe média. Então ela precisava fazer alguma coisa chamada da responsabilidade social. Então ela vai às favelas, ela começa a levar, e é lógico que ela leva conhecimento. E esse conhecimento contribui para que alguns, né, se livrem daquilo. Mas foi para salvar o tédio da classe média, porque ela não sabia o que eu estou fazendo, estou estudando para quê, para fazer o quê. Não tinha ocupação para todo mundo, né? Você vê muitas senhorinhas aposentadas que têm conhecimento, vai lá ajudar. Mas, pô, vai lá dar autonomia para ele, não vai lá controlar ele. Aí você vê no Serginho Grossman, na Gazeta Comunidade, quem aparece? O autor do projeto. Então, você tem... porque a crítica ela vai muito além. Você tem hoje uma consciência social moldada pela sociologia de projeto, sociologia e pedagogia de projeto, né? Então tudo tem que ter começo, meio e fim. Enquanto que a vida não, ela é um choque constante, né, de contrários e tal, um conflito latente aí, né? Não é uma coisa assim moldadazinha e tal. Você tem a religião ainda que, junto com essa sociologia e pedagogia de projeto, que vem tentar moldar um novo indivíduo, né? Então esse indivíduo que sai de lá dizendo que venceu é um indivíduo moldado, né? Ele vem com um discurso de acomodação, de apaziguamento, de tranquilidade, né? Que dá para vencer, só querer. É uma mistificação da realidade, né? Na verdade, aquele pessoal tinha que se unir ali, colocar todos os seus problemas, porque os problemas que estão ali também tem lá fora, só que lá fora eles são tratados de maneira diferente, né? O consumo de drogas, né? A juventude de classe média consome muito mais drogas que a juventude periférica. Só que a juventude de classe média é protegida pelo Estado. Por isso que eu digo que o Estado precisa mudar, né? Você precisa ter uma justiça composta por todas as camadas sociais. Você precisa, a polícia hoje, por exemplo, até falei na UFES outro dia, por incrível que pareça, quanto mais branca, mais culta, mais violenta. Quando eles propagam o contrário, né? Você vê a polícia do Rio de Janeiro, eles embranqueceram ela, estão embranquecendo. E aí, lógico, sempre tem a expulsão dos malfeitores da polícia. Você vai ver que eles são negros, mas só que aquela malfeição que eles fazem ou faziam, você tinha um comando que já sabia daquilo, entendeu? Então por que não se expulsa todo mundo, né? O BOP hoje ele é predominantemente branco, e eles entram para matar, né? Mas não pode ser bonzinho. Ninguém está pedindo para ser bonzinho, mas que seja igual para todo mundo. Então, isso não vai ser.
Então você tem aí entra a questão do racismo. Quando foi questionado, né, porque a polícia do Rio, jovens negros ela atira para matar, jovens brancos ela prende. Você recentemente viu isso em São Paulo. Né? Tem toda uma estrutura, né? Toda uma coisa que precisa mudar e o Estado tem que mudar também. Aí você tem um porquinho que construiu uma casa lá em cima do morro.